Olá, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente com toda sorte de bênçãos, de honras e de prosperidades em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Daniel e eu estou aqui para ser um canal de bênção na sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero meditar com você numa palavra e essa palavra ela se encontra no livro de Atos, capítulo 12, versículo 5. Eu quero ler alguns versículos para melhor reflexão, em nome de Jesus. Amém? Você tem um minuto para Deus? Você tem um minuto para meditar na palavra do Senhor? Que Ele continue te abençoando, te honrando e te instruindo em tudo, em nome de Jesus. A palavra do Eterno diz assim, Atos, capítulo 12, versículo 5. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. O 7. Subitamente surgiu um anjo do Senhor e a sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. Em seguida, as algemas caíram dos punhos de Pedro. Aí o 13 já diz: eis que Pedro chega e bate à porta do alpendre. E uma serva chamada Rode veio a atender. Assim reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria. Ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: é Pedro, ele está lá fora. Ele está lá fora à porta. Todavia eles replicaram: estás fora de si. Mas diante da forte insistência da mulher em afirmar que Pedro ponderam-lhe, ora, é possível que tenhas visto o anjo dele. Entretanto, Pedro continuou batendo, e quando enfim abriram a porta, viram e ficaram atônitos, ficaram assustados, ficaram perplexos. O rei Herodes, naquela época, mandou matar Tiago, irmão de João, prendeu a Pedro, porque isso agradava e muito aos judeus. E ele perseguia a igreja do Senhor. E Pedro foi preso, e a igreja se uniu fervorosamente em oração e em clamor. No momento que a igreja estava clamando e orando, o Senhor enviou um anjo no cárcere. O anjo, a sua luz resplandeceu sobre o cárcere. O anjo despertou a Pedro e disse: segue-me. Pedro estava entre dois homens. E o anjo só tocou em Pedro e disse: desperta, vem e me segue. Pedro ficou perplexo, atônito, mas ele o seguiu. Imagino que Pedro deve ter pensado que ele estava tendo uma visão, uma revelação. Ele estava tendo tudo isso em um sonho. Mas Pedro o seguiu. E o anjo levou Pedro até um determinado lugar para direcioná-lo para onde ele deveria ir. Para onde os irmãos estavam em clamor, em oração. E Pedro foi. Quando aquele anjo desapareceu, Pedro caiu em si. Meu Deus, era um anjo. O anjo do Senhor me libertou do cárcere. Pedro estava seguindo a voz do anjo, achando que estava num sonho ou numa visão. E ele não compreendeu que ele estava vivenciando aquela glória e aquele poder. E Pedro seguiu aquele anjo. Quando o anjo desapareceu, ele se deu por si. E Pedro foi até o lugar onde aqueles irmãos estavam em clamor, em oração. E quando Pedro chega e chama, aí os irmãos estão lá naquela reunião de oração, e Rode, uma das servas, sai para abrir a porta. Há traduções que falam que era uma menina. Eu dou mais base a essa tradução que diz que era uma menina. Pode ser uma jovem ou um adolescente. E aí aquela menina vai e abre ela não abre a porta não, ela vê Pedro, ela fica tomada de tamanha alegria
E tamanho satisfação em saber que Deus ouviu a sua oração. E ela sai correndo. E ela não abre a porta. E aí ela vai contar para os judeus, para os irmãos que estavam ali orando. Alguns judeus e alguns irmãos cristãos. E aí quando ela conta para aqueles irmãos, eles não acreditam. Ele acha, ela tá ficando louca, ela surtou, ela tá perturbada, ela tá vendo coisa. E aí ela insiste com muito fervor que é Pedro que está lá fora. De tanto ela insistir, os irmãos acreditam que realmente Pedro está lá fora. Ou melhor, de tanto ela insistir, ele diz, não é Pedro, não, deve ser o seu anjo. Porque o anjo vem na nossa imagem e na nossa semelhança. Há essa tradução no judaísmo. Mas ela continua insistindo e eles vão abrir a porta. Quando eles abrem a porta, eles encontram a Pedro e eles ficam perplexos, atônitos, por ver a Pedro. E eu te pergunto, eles não estavam orando? Fervorosamente. Não era qualquer oração, não era uma oração incrédula, não era uma oração sem fé. Era uma oração fervorosa mesmo, para ver o céu se abrir, para ver Deus bradar na terra, para ver a terra se abrir. Para ver Deus bradar com um terremoto. Orando para Pedro sair da prisão. E quando Pedro sai, eles não acreditam. Quantas vezes nós oramos? Quantas vezes você ora e muitas vezes você não crê na eficácia da sua oração? Você não acredita que Deus está te ouvindo e que vai te responder. Deus, ele é justo. A palavra do Senhor diz que muito pode nos seus efeitos a oração do justo. Muito pode na sua eficácia. A oração de um justo, ela é eficaz. Deus ouve e Deus responde. Acredite mais na sua oração. Acredite mais em Deus. Acredite que Deus está te ouvindo e vai te responder. Aqueles irmãos, apesar de orar fervorosamente, não estavam acreditando 100% na oração. Porque se eles acreditassem, quando a menina disse, Pedro está aí, eles saíam louvando e engrandecendo o nome do Senhor e iria abrir a porta para Pedro. A menina ficou tão perplexa que esqueceu até de abrir a porta. Você já recebeu uma notícia tão boa, já ficou tão maravilhado que esqueceu até de glorificar a Deus ou de fazer o que se deveria ser feito naquele momento? Ela deveria abrir a porta para Pedro entrar. Pedro estava chamando porque ele queria entrar. Mas ela ficou tão alegre, tão feliz, que esqueceu de fazer o que deveria ser feito. Eu quero dizer para você, acredite mais na oração que você faz, creia na fidelidade do Senhor, creia em Deus, porque Ele está te ouvindo e Ele vai te responder com fogo. Pense nisso, reflita e deixe o Espírito Santo continuar falando contigo. Eu sou o Bispo Daniel. Quer ouvir mais mensagens como esta? Me segue no meu canal na YouTube. Está @Bispo Daniel 12. Ainda tenho canais no TikTok, Kawaii e Instagram. Está Bispo Daniel 12.7. A página do meu Facebook está Bispo Daniel. A página no Facebook do meu ministério está Catedral Apostólica da Fé. Jesus Cristo é o único Senhor e o único Salvador. Amém? Tudo para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Obrigado por ter ficado até o final desse vídeo ouvindo a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe.